Bom dia, galera. Aqui estamos de volta com mais uma palavra de Deus para a sua vida, mais uma palavra de Deus para edificar a sua vida. Já vou pedindo para você deixar o seu like. Deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal que vai estar nos ajudando e ajudando a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Vamos seguindo com a palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 38 ao 41, que diz assim: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. E Jesus lhe, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Vemos e vivemos numa sociedade que julga o seu próximo, que julga tudo. Tudo é julgamento. Tudo a gente julga, tudo a gente julga o próximo de outras denominações, a gente julga outras igrejas, a gente julga outras religiões aí que pregam o Evangelho de Cristo. Se o próprio Cristo nos alerta, não julgueis para que não sejais julgados. E a gente, mesmo sabendo dessa palavra que Cristo nos deixou, a gente julga a si mesmo. A gente julga tanto ao invés de amar. A gente deveria amar ao invés de julgar. Cristo nos deixou um mandamento tão bonito, tão belo, que é ama o seu próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento dos 10 mandamentos ali, que é um dos mais importantes. Se a gente ama o nosso próximo, a gente não vai julgar. Se a gente ama o nosso próximo, a gente não vai apedrejá-lo. Se a gente ama o nosso próximo, a gente vai abraçar. A gente não vai roubar, a gente não vai matar, a gente não vai fazer nada de mal contra o nosso próximo, porque amor, ele é puro. O amor, ele é coisa tremenda. Então, vamos seguindo ali de volta com a palavra de Deus, no quesito de quem não é contra nós, é por nós. Se esse irmão de uma outra religião que prega o Evangelho de Cristo, mas segue alguns padrões diferentes dos nossos, por que a gente julga? Por que a gente apedreja tanto esse irmão? Por que a gente apedreja tanto essa igreja? Se ela serve a Cristo, por que a gente não junta as forças e prega o Evangelho para toda criatura? Por que a gente tem julgamento tão grande contra essas denominações? Por que a gente tem feito dissensão de igrejas, dissensão de pessoas? Cristo não fez dissensão de ninguém. Cristo, ele amou a todos. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu por todo aquele que você está julgando. A gente não deve julgar. A gente não deve apedrejar o nosso próximo. A gente deve amar. Amar é perdão aqui pela falha, mas amar é magnífico. Amar é tão puro, é tão belo. Se o irmão está do seu lado, ou de outra cidade, serve a Deus, por que a gente julga? Se o irmão está lá, serve a Deus de maneira que você julga está errado, você está pecando. Como é que você vai garantir a sua salvação se você está pecando, julgando o seu próximo? Como é que você garante a sua salvação se você está
se você está cometendo pecado. E muitas das vezes a gente não se perdoa por isso, a gente não pede perdão por isso. Então, a gente deve fazer o seguinte: olhar para Cristo e pregar o Evangelho. Tanto, 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 que a salvação é pela graça. Por que a gente julga tanto e perde a nossa salvação só apenas por julgar? Por que a gente julga tanto e aí se adequa à maioria? A maioria julga? Não seja a maioria. Seja aquele que não julga, seja aquele que ama. Seja aquele que vai abraçar uma alma e vai levar até Cristo. Seja aquele que vai perdoar o erro do irmão e vai se chegar perto dele. Talvez ele só precise de um abraço. Talvez o amor que você precisa dar a ele não é o amor de se achegar, não é o amor de acolher e colocar dentro de sua casa. Talvez é só o amor de chegar lá e dar um abraço. É só o ato de você chegar lá e dar um abraço, dar uma palavra de conforto, dar uma palavra de amor, de vida, que edifica, que levanta. A gente tem feito o contrário. A gente tem pedrejado, a gente tem jogado palavras que derrubam. A gente tem jogado palavras que joga aquela pessoa para baixo cada dia que passa. Nisso a gente tem julgado as atitudes do nosso próximo, mas a gente não deve julgar. Esse não é o nosso dever aqui nessa terra. O nosso dever aqui na terra é levar a palavra de Deus, o amor de Deus a toda criatura e unir com os irmãos. Como a própria palavra de Deus fala no livro de Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Os irmãos vivam em união, essa palavra nos diz, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Viver em união é amando o nosso próximo. Não é apedrejando, não é julgando ele, que a gente está vivendo em união. A gente está vivendo em união, é amando o nosso próximo, é abraçando o nosso próximo e levando a espiritualidade dele lá para cima. Edificar a fé do nosso próximo, do nosso irmão, não julgando. Então a gente deve aí ser amor. Amor para com todos. E você ora para o teu próximo, para aquele que às vezes está errado no seu pensar, ora por ele. Ao invés de julgar, ora por ele. Isso é um ato de amor. Um ato de amor é você dizer para o seu próximo que está abatido que ele vai se levantar, que ele vai se reerguer em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, essa palavra de Deus aí que tocou na minha vida, que me fez rever os meus conceitos aqui. Faça você também uma análise do que você tem vivido, de quais são as suas atitudes. Tem uma maneira certa de servir a Deus? Tem sim. A maneira certa é a Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina a maneira correta de servir a Deus. Então não julgue o seu próximo e ensina a ele que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela salva. Talvez você conhece uma pessoa aí que está precisando de salvação. Você conhece uma pessoa que não conhece tão bem a Bíblia, mas você conhece, você tem acesso a ela. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe com essa pessoa. Compartilhe da forma que você quiser, da forma que você mais sentir no seu coração. Então, segue aí um dia abençoado para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Um ótimo dia para você e fique com Deus.